O site Luanda em Vídeo está aqui na Clínica Santa Catarina com o Dr. José Salles Filho, psiquiatra em Luanda. Vamos falar do tema sociopatia. Dr. José, boa tarde. Boa tarde, Johnny. Dr. José, o que é a sociopatia? A sociopatia é um transtorno da personalidade onde o cidadão cresce sem muito respeito às convenções sociais, sem muita obediência às leis, às normas, às regras, e acaba virando um sujeito antissocial, ou tem pelo menos manifestações patológicas em relação à sua socialização. O criminoso, o sociopata, ele é criminoso ou é doente? Ele, na verdade, é uma mistura dos dois. Ele pode ser uma mistura dos dois. Ele é doente na medida em que o desenvolvimento da personalidade dele não foi sadio. Então, ele pode ser considerado um doente. Às vezes, ele não tem noção de responsabilidade. Outras vezes, ele tem noção de responsabilidade, mas é impulsivo e não consegue se conduzir, se controlar de acordo com esse conhecimento que ele tem de que aquilo ali é errado. Então, por esse ponto de vista, ele é um doente. Mas como ele vai, muitas vezes, totalmente contrário às regras, às normas, ao ponto de cometer delitos ou crimes graves, ele também pode ser visto como um criminoso. E todo sociopata será um serial killer? Digamos assim, todo serial killer, ele é um sociopata, mas nem todo sociopata vai virar um serial killer. Esses serial killers, na verdade, o que acontece? Eles cometem um delito, eles são bem-sucedidos naquele delito, porque não são capturados, não são punidos, e repetem aquilo. Porque uma das características da sociopatia é o sujeito não aprender com o erro ou com a punição. Muitas vezes o sociopata é punido, ele é preso, ele recebe penas longas e quando sai ele está sujeito a cometer o mesmo delito. Ele não aprende com o erro, ele não se arrepende, ele não tem remorso. Eu já conversei, já tive oportunidade desagradável, né, de conversar com sociopatas, de atender sociopatas, e a gente vê que eles se arrependem de terem sido capturados, mas não de terem cometido o delito. Eles pensam assim: eu poderia ter sido mais cuidadoso, eu estou muito arrependido de não ter escapado dessa, mas não se arrepende de ter cometido aquele crime, porque eles não têm uma característica nossa, minha, sua, os seres humanos considerados normais, que é a empatia, a capacidade de você se pôr no lugar do outro, você ter pena de alguém porque você imagina, eu poderia estar na situação daquela vítima, mas ele não se põe jamais no lugar da vítima. E quando começa a sociopatia? Boa pergunta, hein? Geralmente começa quando o sujeito é criança. E quais são as características da criança que pode ser sociopata? A criança com mais possibilidade de desenvolver uma sociopatia, ela geralmente é muito mentirosa, muito dissimulada, não assume responsabilidade no que faz, joga a culpa dos seus erros em outras crianças, costuma maltratar os animais domésticos, costuma maltratar outras crianças e assim por diante. Seriam mais ou menos as características do sociopata adulto, mas convertido para o universo infantil. Existe sociopata mulher? Existe. Mas felizmente é muito mais raro. Eu digo felizmente por quê? Porque o mundo masculino já tem um grau de violência exagerado. E se o mundo feminino fosse contaminado por esse grau de violência masculina, eu acho que o mundo estaria bem perdido. Parece que as mulheres ainda são bem menos violentas do que os homens. Pelo menos as mulheres que eu conheço. E há tratamento para a sociopatia? Meu irmão, essa é uma pergunta melindrosa
os médicos ficam meio constrangidos até para tratar desse assunto. Como se trata de um transtorno da personalidade, que pode ter uma influência genética muito grande, além de influência de fatores educacionais, a medicina não dispõe de muitos recursos para tratar desses casos. Normalmente o que acontece é que o sociopata, quando ele é um criminoso, porque nem todo sociopata é um criminoso, eu volto a dizer, né? Você pode ter um vizinho sociopata e ele tem características que nunca vão levá-lo ao crime. Mas quando ele é criminoso, quando chega ao ponto de cometer crimes terríveis, atrocidades, o tratamento é no hospital de custódia e tratamento, os chamados manicômios judiciários. Ele vai ficar afastado da sociedade, isso vai ser uma punição para ele, sem dúvida alguma, mas se vai dar bom resultado ou não, só o tempo dirá. Dr. José, muito obrigado pela sua gentil entrevista. O site Eloanda em Vídeo está sempre à sua disposição. Eu agradeço a você e seja sempre bem-vindo. Obrigado.